Olá! Uma frase tem sido ouvida com bastante frequência em diversos ambientes. Abre aspas. Direitos humanos para humanos direitos. Fecha aspas. O que existe atrás dessa frase? Qual o significado? Qual o subtexto? É o que nós vamos saber agora. Vamos direto ao assunto com o Dr. Rubens Teixeira. O que são os direitos humanos e qual a origem deles? Eliana, os direitos humanos são direitos fundamentais que são colocados à disposição de uma pessoa, do ser humano, né? A origem deles é muito antiga, mas eles foram reforçados e surgiram de uma maneira mais grandiosa depois da Revolução Francesa, século XVIII. E esses direitos, eles tomaram maior importância à medida que os estados, eles foram se fortalecendo, eles foram se tornando poderosos, eles possuem um aparato muito forte para se defender como estados e para agir e para, inclusive, se enfrentarem em casos de guerra. E o ser humano, de um modo geral, ele é uma figura muito frágil perante este cenário. E foram definidos que alguns direitos, os estados, eles se obrigam a garantir aos seres humanos, que para que esses cidadãos eles se protejam de afrontas do próprio estado ou de instituições, de quem quer que seja. Então esses são direitos fundamentais. Agora, quando alguém fala de que direitos humanos para humanos direitos, eles estão automaticamente excluindo algumas pessoas que, segundo a avaliação deles, não seriam direitas. Ora, sob que critérios essas pessoas não seriam direitas? O que é uma pessoa direita? Será que uma pessoa direita é aquela que segue a mesma convicção filosófica que eu, que tem o mesmo comportamento que eu, que tem a mesma religião que eu, tem os mesmos hábitos que eu? O que é uma pessoa direita? Então você pensa que essa expressão ela embute um repúdio aos direitos humanos? Ela pode estar embutindo, inclusive, um preconceito, Eliana, porque as pessoas vão dizer assim, por exemplo, direitos humanos para as pessoas direitas. Alguém pega assim, uma prostituta, por exemplo, uma pessoa que vive na prostituição, essa pessoa que é direita ou não é? Uma pessoa, um mendigo, por exemplo, que vive pela rua, ele é direito ou ele não é? Um garoto que furta alguma coisa numa feira, é um garoto, é direito ou não é? Uma pessoa direita ou não é? Quer dizer, você começa a ver pessoas que por alguma razão têm comportamentos diferentes, ou então até cometem delitos, e você está tirando direitos valiosíssimos dessa pessoa por conta de um arbítrio, de uma escolha. Não, essa pessoa não merece ter esses direitos garantidos. Então eu sou contra isso. O ser humano ele tem os direitos humanos garantidos. E se alguém cometer um erro, vai ser punido por isso. Mesmo os assassinos, os bandidos, devem ter os mesmos direitos humanos que os outros? Quando alguém comete um crime, um homicídio, por exemplo, essa pessoa ela vai ter um processo e faz parte do direito dessa pessoa, do rol de direitos humanos, né, que ela tem ali uma defesa, né, que tem um contraditório, uma ampla defesa, ela vai se defender e ela vai ser condenada depois de um processo, todo um trâmite de um processo. Ela não é condenada arbitrariamente, ela não vai ser assassinada porque ela assassinou. Então, esses direitos são definidos para que o mundo tenha regras e as pessoas não façam justiças, não pratiquem justiça com as suas próprias mãos, que na verdade o uso arbitrário das próprias razões também é um crime definido no direito penal brasileiro. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas inovações que incentivam as pessoas a descumprirem as regras e até mesmo excluírem direitos de pessoas que um grupo qualquer resolve escolher que essas pessoas não tenham esses direitos. E quem são os humanos direitos? E os direitos humanos são apenas algo abstrato que não se aplica? Olha, os humanos direitos, essa é uma questão importante, porque seria direito aos olhos de cada um. E o que é direito? O que é certo? O que vale e o que não vale
como comportamento direito. Então essa escolha discricionária, essa escolha livre de cada um, isso dá uma abertura para a arbitrariedade. Então, por exemplo, alguém muito influente, alguém muito forte, alguém com muito dinheiro, ele teria naturalmente bajuladores que diriam que todos os atos deles seriam direitos. As pessoas não queriam enfrentá-lo para constrangê-lo numa situação em que ele não tivesse bom comportamento. Agora, uma pessoa mais pobre, uma pessoa que às vezes não tem como se defender, essa pessoa poderia ser criticada por todos e ao todos dizerem para ele, o seu comportamento não é direito. Se você come e deixa a comida cair na mesa, isso não é um comportamento direito. Se o seu filho taca pedra no vizinho, quebra vidraça, isso não é um bom comportamento do seu filho, a culpa é sua. Ou seja, qualquer coisa poderia ser usado contra uma pessoa simples, porque o julgamento é arbitrário. Por isso que é importante que os padrões sejam estabelecidos e que o respeito seja dado a todos os seres humanos, porque faz parte da democracia as instituições. E as instituições têm suas responsabilidades. E quem tem o poder de julgar é um poder instituído, que é o poder judiciário. Não cabe a cada um fazer o seu próprio julgamento. E por que surgiram os direitos humanos? Eu queria também saber se a humanidade tem necessidade de marcos regulatórios, como os 10 Mandamentos, como o Código de Hammurabi, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Helena, a questão dessas referências, elas são importantes para que haja uma definição de limites do que se pode fazer, inclusive com o infrator, ou inclusive como uma pessoa que eventualmente não queira trabalhar, como queira viver pela rua, viver na mendicância, ou enfim, esses marcos regulatórios são importantes, porque essas referências, elas mostram padrões de comportamento que devem ser seguidos por todos, estabelecendo, inclusive, punições para aqueles que cometerem falhas. Mas o que não pode é não haver padrão algum e as pessoas fazerem o que quiserem, porque, na verdade, vai prevalecer a lei do mais forte. Dr. Rubens, existe unanimidade no reconhecimento dos direitos humanos? Os países que são signatários da Declaração Internacional dos Direitos Humanos da ONU, eles têm a obrigação de seguir determinados padrões. Mas é lógico que existem fragilidades dos estados. A gente sabe que diversos países, ou um país qualquer, pode, através do poder estatal, cometer uma fragilidade e vulnerabilizar um determinado direito humano. Se, por exemplo, o poder público, a polícia mata uma pessoa indevidamente, uma pessoa que não estava praticando nenhum tipo de crime, e algum policial, no exercício da atividade, assassinou essa pessoa, é o Estado que está atacando o direito fundamental, o direito humano daquela pessoa. Então, existem fragilidades, isso no mundo inteiro. Existem países, por exemplo, por questões culturais, eles não respeitam a questão dos direitos humanos, como diz a Declaração Internacional dos Direitos Humanos. E se alegam questões religiosas, culturais e uma série de coisas. Então, na verdade, existe um marco regulatório, existe uma referência, mas essa referência ela é uma referência cujo julgamento é um tanto quanto político, não jurídico, estritamente como nós conhecemos. Por favor, deixe uma mensagem para o nosso público. Eu queria dizer para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, ao invés de nós queremos que os direitos humanos sejam só para os humanos direitos, nós devemos procurar trabalhar para aqueles que são os humanos não direitos, sob a nossa ótica, que se tornem também direitos. E assim, se nós procurarmos ensinar as pessoas, ganharmos as pessoas para o bem, as pessoas errarão menos e acertarão mais. Isso é muito importante, porque esse é o objetivo, inclusive, do sistema penal, recuperar as pessoas, não é destruí-las, não é matá-las, mesmo que na prática é o que acaba acontecendo às vezes, que as pessoas saem de lá piores. Então vamos cultivar a cultura de recuperarmos, não de destruirmos de uma vez aquele que eventualmente esteja errado. Muito obrigada. Se você quiser assistir a esse programa e aos outros da nossa série, vá ao canal do YouTube RT Direto ao Assunto. E também, se você quiser enviar uma sugestão de programa, envie para rubenseixeira@hotmail.com. Até a semana que vem e Deus te abençoe.